Com certeza você já andou em algum carro Ford, ou até você tem um carro Ford, mas muito provavelmente você não conhece a história do criador do carro Ford. Então por isso hoje nós vamos te contar a história de vida de Henry Ford. E aí, meu nome é Carla. O meu é Bruno e nós somos o casal Idiota. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Porque reza a lenda que quem faz tudo isso tem uma chance gigantesca de ganhar um Ford. Verdade. Henry Ford foi um empreendedor e engenheiro mecânico, além de ser o fundador da Ford Motor Company, além de ser autor dos livros Minha Filosofia da Indústria e do livro Minha Vida e Minha Obra. Ele também foi o primeiro empresário a aplicar a montagem em série. Isso o fez produzir em massa automóveis em menos tempo e menor custo. A introdução de seu modelo Ford T revolucionou os meios de transportes e a indústria dos Estados Unidos. Ford foi um inventor prolífico e registrou 161 patentes nos Estados Unidos. Como único dono da Ford Company, ele se tornou um dos homens mais ricos e conhecidos do mundo. Sensacional. Mas essa história começou muito antes. Começou em 30 de julho de 1863, quando nasceu Henry Ford em uma fazenda próxima a um município rural a oeste de Detroit. Filho de William Ford e Mary Littlegood Ford. Um nome interessante. Escreva por tudo. Não. Henry foi o filho mais velho de 4 irmãos. Como vocês já sabem, naquela época não tinha televisão. Só tinha filho pra fazer mesmo. Segue a mesma regrinha do vídeo do Silvio Santos. Se não Isso viu, aí. volta pra ver. Desde muito novo, Henry já se interessava por motores lá na fazenda do seu pai, se tornando assim responsável pelos reparos nas máquinas da fazenda. Sempre mostrou muita facilidade em inovar, e a sua principal intenção naquela época era observar o funcionamento mecânico das máquinas e equipamentos. A vida na fazenda era difícil e exigia serviços pesados feitos à mão. Por causa disso, desde menino Ford já demonstrava um interesse em diminuir o trabalho manual com o uso de máquinas. No ano de 1875, um contato com um motor a vapor o levou a estudar os carros automotores. Um ano após isso, a sua mãe infelizmente faleceu, o que levou ele a se desinteressar cada vez mais pelo serviço agrícola, já que, segundo ele, não havia nenhum amor pela fazenda, era a mãe dele na fazenda que ele amava. Em 1879, com 16 anos, ele deixou sua casa e foi para a cidade vizinha a Detroit, para trabalhar como aprendiz de operador de máquinas. E nessa época ele chegou a trabalhar em 2 empresas diferentes. Em 1882, ele voltou a trabalhar na fazenda da família e se tornar experiente na operação dos motores a vapor portáteis da Westinghouse. Aos 19, já com experiência nos motores dessa empresa, ele entrou para a companhia da Westinghouse, no conserto e na montagem de locomóveis a vapor. Em 1885, trabalhando como mecânico nas oficinas da Eagle Motor Works Você deve estar cantando Wiggle, Wiggle, Wiggle. em Detroit, seu interesse se concentrava nos motores a explosão. E 2 anos depois, Ford montou seu primeiro motor desse tipo, movido a gasolina. Em abril de 1888, Ford se casou com Clara Jane e eles tiveram um único filho, chamado Edsel Bryant Ford. Escreve tudo. Nome bonito. Por volta de 1890, Ford assumiu o cargo de engenheiro maquinista na cidade de Detroit, na Edison Illuminati Company. Isso mesmo, a empresa de Thomas Edison, responsável pela criação da lâmpada elétrica, sabia dessa? Não, que Incrível, legal. né, cara? 2 gênios se encontrando. Em 1893, após a sua promoção ao cargo de engenheiro-chefe, Ford passou a ter bastante tempo e dinheiro para se dedicar às suas experiências pessoais com motores a gasolina. Ainda bem que ele teve tempo e dinheiro. Esses experimentos culminaram em 1896, com a conclusão de seu próprio veículo automotor, denominado quadriciclo, que ele dirigiu a primeira vez em teste em 4 de junho. Um fato curioso é que a maioria das pessoas de sucesso faliram algumas vezes. E isso não foi diferente com Henry Ford, é óbvio. E tem até uma frase marcante que ele deixou sobre o assunto, que é: o fracasso nada mais é do que uma oportunidade de começar de novo, e desta vez de uma forma mais inteligente. Aprenda aí, jovens. Ainda bem que eu fracassei.
Sua primeira empresa foi a Detroit Automobile Company, em 1899, sob a responsabilidade de ser engenheiro-chefe. Entretanto, a fábrica fechou em discordância com alguns investidores que queriam um retorno imediato. E a fábrica produziu apenas 12 veículos, que eram de qualidade inferior e de alto custo, e que faliu no começo de 1901. Mas, como ele não era uma pessoa de desistir, 2 anos depois ele montou uma outra empresa, a Henry Ford Company, empresa pela qual ele foi demitido por ter voltado seu interesse para carros de corrida, ao contrário de seus investidores, que para ocupar o seu lugar contrataram Henry Leland. Ele reformulou a fábrica, que veio a se tornar a Cadillac Motor Company. Dessa você não sabia. Eu sabia que eu acabei de ler. Muito top, né? Se o cara não fosse dono do Ford, era dono da Cadillac. E você acha que uma falência e uma demissão de sua própria empresa era capaz de desanimar a fera? Claro que não. Então Ford persistiu com a ideia dos carros esportivos e, juntamente ao projetista Shield Wheels, montou o carro chamado 999, com o qual Barney Oldfield se tornou campeão, divulgando o carro em todo o país. Esse detalhe foi muito importante, porque o rendimento financeiro proveniente do sucesso do seu carro deu suporte financeiro às suas ideias, e assim a Ford Motor Company foi fundada. Com 40 anos de idade e outros 11 investidores e 28 mil dólares de capital, formaram a Ford Motor Company em 1903. Em um carro recém-planejado, Ford fez uma exposição sobre o gelo do Lago St. Clair, dirigindo 1 milha em 39 segundos, estabelecendo um novo recorde de velocidade em terra, alcançando 91 milhas por hora, que é equivalente a 147 km por hora aqui no Brasil, né? Persuadido por esse êxito, o piloto de corrida Barney Oldfield, que nomeou o novo modelo Ford de 999 em homenagem a uma locomotiva de corrida da época, levou o carro por todo o país, tornando a marca Ford mais conhecida pelos Estados Unidos. Ford também foi um dos primeiros patrocinadores da Indianapolis 500, a famosa Indy 500, que é uma das 3 mais tradicionais corridas do mundo. Ford maravilhou o mundo em 1914, oferecendo o salário de $5 por dia, o que mais que duplicou o salário da maioria dos seus trabalhadores. Aí você pensa, vai acabar perdendo dinheiro, né? Tá pagando o dobro do que o normal, mas o movimento foi extremamente rentável, já que no lugar da constante rotatividade de emprego, os melhores mecânicos de Detroit foram todos para Ford, trazendo assim o seu capital humano e toda a sua habilidade, aumentando a produtividade da fábrica e reduzindo os custos de treinamento. É ou não é um gênio, bichão? Ford chamou isso de salário de motivação. O uso da integração vertical, que é a internalização de várias etapas sucessivas de uma cadeia produtiva, pela empresa também provou ser bem sucedido quando Ford construiu uma fábrica gigantesca, onde entravam matérias-primas e saíam automóveis acabados. Ou seja, ele não precisava terceirizar etapas. O Ford Model T foi apresentado em 1 de outubro de 1908. Ele tinha muitas inovações importantes. Além disso, o carro era muito simples de dirigir e, o melhor de tudo, a manutenção era bem barata. Em 1908, o veículo custava $825. E detalhe, o preço caía todo ano. Era tão barato que na época de 1920, a maioria dos motoristas norte-americanos aprenderam a dirigir o modelo T, o que deixou boas memórias para milhões de pessoas. Ford criou um sólido sistema de publicidade em Detroit para garantir que cada jornal transmitisse notícias e anúncios sobre um novo produto, e as concessionárias de Ford tornou o carro onipresente em praticamente todas as cidades da América do Norte. As vendas subiram rapidamente e vários anos tiveram 100% a mais de lucros em relação ao ano anterior. Sempre na busca de maior eficiência e menores custos, em 1913 Ford introduziu a montagem de esteiras em movimento, o que permitiu um enorme aumento da produção.
As vendas ultrapassaram 250 mil unidades em 1914. Por volta de 1916, tendo o preço baixado para $360 para veículos de passeios básicos, as vendas ultrapassaram a incrível marca de 472 mil unidades. Agora veja bem, eu sou viciado em conta, perdoa. Mas se você pegar 472 mil unidades e multiplicar por $360, dá um valor de quase 170 milhões de dólares, mano. Olha que incrível, velho. Por volta de 1918, metade dos carros na América do Norte eram modelos T. A alta produção conseguida por Ford tem como característica marcante a escolha de uma única cor de veículo, que era preta. Sem ter que diferenciar o processo de pintura. Existe uma frase famosa que o Ford escreveu em sua autobiografia sobre a escolha da cor do veículo, que foi: o cliente pode ter o carro da cor que ele quiser, contanto que essa cor seja preta. Tem outra frase dele muito interessante também, que é: se eu tivesse feito o que os meus clientes estavam pedindo, eu teria feito carruagem com mais cavalos, e não o modelo T. Gênio, né? A produção do modelo T continuou até 1927. A produção final foi de 15.007.034 unidades. Sinistro. E esse foi o recorde que permaneceu por 45 anos. Por volta de 1926, o enfraquecimento das vendas do modelo T finalmente convenceu o Ford a fazer um novo modelo de automóvel. E ele criou então o Ford Model A, que foi introduzido em dezembro de 1927 e produzido até 1931, com uma produção total de mais de 4 milhões de automóveis. Posteriormente, a empresa adotou um sistema anual de mudança de modelo, semelhante ao que é utilizado pelos fabricantes de automóveis hoje. Henry Ford também se aventurou na fabricação de motores aeronáuticos, chegando a construir um motor Liberty durante o período da Primeira Guerra Mundial, e anos mais tarde um trimotor para aviões. A mais bem-sucedida aeronave de Ford foi o Ford 4AT trimotor, apelidada de Ganso de Lata. Em 1933, a Ford Airplane Division encerrou a sua atividade devido às poucas vendas durante a Grande Depressão. Ford infelizmente faleceu de hemorragia cerebral em 7 de abril de 1947. Coitado, tá? Além do legado de revolucionar o sistema industrial mundial, além também de ter registrado 161 patentes, ele também criou o sistema de franquias, cara. Esse cara fez muita história, mano. Durante a sua vida, Henry Ford conseguiu juntar um patrimônio de 199 bilhões de dólares. 2 bilhões a menos só que eu. Sinistro, é. Quase lá, né, amor? Tô quase. Parte de sua fortuna foi deixada à caridade e é administrada pela Fundação Ford, que investe em pesquisas científicas e educacional. Palmas para a história de Ford. Comenta aqui embaixo, você conhece uma história tão interessante quanto a do Henry Ford? Você tem um carro Ford ou já andou em um? Comenta aqui embaixo também uma sugestão de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Se o seu for escolhido, eu vou mandar aquele salvezão chave aqui pra você. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Isso que a gente tem que aprender na escola, não Pedro Álvares Cabral. Bem melhor que Pedro Álvares Cabral. Vamos lá roubar os índios. Gostei. Aquele Ford Ka azulzinho pequenininho assim. Que ele é só bater na vasilha assim e quebrar, que é igualzinho. Nem ovo, igualzinho. Produzir. Aí você quer inventar mais coisa, eu não tô conseguindo gravar nem o que tá escrito aqui. Que de forma menos tempo Não é e é o menor menor? custo. O cachorro não para de latir e a principal intenção dele é atrapalhar a gravação e o funcionamento dos vídeos do YouTube. Locomóveis a vapor. Nossa, de locomóveis. É o que? O carro louco. 2 carros. Merda! Então Ford persistiu, o qual Barney Oldfield, com 40 anos de idade, eu me mato. Isso é venceu na vida? Meu Deus. Conseguiu. Pega a faca. 40 anos de idade. Eu vou fazer vídeo Ele até faliu. 40 anos de idade pra conseguir alguma coisa. Vai, meu foco. Não consegui falar mais. Pagamento de $5 por dia. Nossa, que delícia. Pagamento de $5, querido. Ford maravilhou o mundo em 1914. Cara, eu consigo. É uma foda porra. O que mais que duplicou. Entendeu? É 100 anos atrás, cara. A inflação não era nada. Aí você pensa, vai acabar perdendo dinheiro, pagando o dobro do normal. 1, 2...
Dava briga, cara, pra ver quem ia trabalhar lá. Você não entendeu. Mas chamam isso de salário da motivação. Tem cara aí de novo. Apresentar sucessivas de uma cadeia produtiva. Oh, na sua vez você lê. Tudo errado, caramba! Só o ele que eu botei. Você ter Ai, meu Deus. Vamos lá. As sucessivas, tá bom, querido? Ah, obrigada. Foi apresentado em 1 de não sei quando, de 1900 Bora, que não vai sei acabar, tá quando. piscando. O Ford Model... Milhões ou milhares? Aqui no Brasil isso aí foi conhecido como Fusca. Todo mundo aprendeu a dirigir no Fusca. Vai deitar! Cachorro capeta! Vai deitar! Eu vou deitar aí! Deita! Que humilhação, meu Deus! Que humilhação, meu Deus! Abre a janela ali pra eu gritar e ele escutar. Eu vou lá na sala.